Uma mulher cara faz você prosperar mais. É muito doido isso. Você ter filho não tem que ser uma coisa para te puxar para baixo, é o contrário. Ele tem que te fazer prosperar mais. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Papo de Família, onde a gente fala sobre tudo, como se estivesse sentado no sofá da minha casa. E aí vocês estão aqui do lado vendo essa conversa com grandes amigos, grandes amigas, que eu vou convidar para sentar aqui comigo e a gente vai falar sobre o que a gente quiser. Porque eu estou na minha casa e o meu convidado está na minha casa é meu hóspede. E eu já disse e falo para todos os meus convidados que não tem limites o que eles podem falar. Eles podem falar o que eles quiserem, podem dar a opinião que eles quiserem, podem meter o pau em quem eles quiserem, porque aqui é a minha casa, tá? E depois a gente lida com as repercussões e com as consequências disso, porque eu sei que a gente está numa sala que é aberta. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial que mora no meu coração. É um cara que tem um coração enorme, tem uma inteligência enorme também. É um dos maiores nomes onipresente nos bastidores do digital. Se você falar de projetos digital, de influenciadores, ele provavelmente atuou nesses projetos. E ele veio aqui para compartilhar um pouquinho da história de vida dele, as visões de negócio, as visões da família, também o que move ele, que eu vou investigar também. Grande Cyrus Perim, seja bem-vindo, irmão. A satisfação tá aqui, uma honra, né? Eu lembro quando eu recebi seu convite, para mim foi fantástico, né? É o que você falou, a gente se tornou grandes amigos. E tem o quê? 1 ano e meio, 2? Pois é. Um pouquinho mais que isso. Estava no aeroporto, né? No aeroporto, a gente se conheceu. E eu já era seu fã, já te seguia. Eu lembro que quando... Eu falo até com os amigos, pô, você sabe quem é Lucas Escudella? O cara, não. Eu falei, aí eu mostro a foto, eu sei quem é, todo mundo te conhece, né? Então, quando olha o cara de óculos e o cabelo, todo mundo... Esse cara aí, sei quem é. O cara que eu não sei pronunciar o sobrenome. Então, cara, vai ser massa, vai ser um papo gostoso, interessante. Até falei com você, espero não chorar, mas acho difícil, né? A gente aprofundando, você vai comer um pouquinho do meu cérebro nessa jornada aí também. E satisfação tá aqui, e satisfação também pra audiência. Muito bom. Acho que vai ser massa. Cara, dentro dessa jornada toda sua, profissional, desses aprendizados todos que você teve, como é que acontecia dentro de casa? Como é que você estava com a tua mulher? Você falou que tem um filho. Cara, aí é loucura, né? Porque eu, quando estava na ForBlue, fiquei 2 anos na ForBlue. 2018 a 2020? 2018 a 2020. E eu saí em setembro de 20. Você começou a empreender junto com o momento que você entrou na ForBlue? Não, eu já tinha empreendido, eu já tinha escola. Aquela escola que eu comprei depois, eu era funcionário e comprei. Foi a pior decisão, talvez. Escola de quê? Era escola de ensino profissionalizante. Tá. Para educação, pro pedreiro, eletricista, gesso, pintura. Então ali tinha uma coisa muito de não me dar lucro. Muitas vezes me dá prejuízo, mas tinha algo meu preso que era, cara, eu preciso levar a educação para essa galera que não teve. Pum, era o meu propósito. Tá. E aí quebrou na pandemia, né? Quando veio a pandemia, a gente não conseguiu sustentar. Era presencial? Presencial. E aí, então 2018 eu entrei na ForBlue, 2019 meu filho nasce, em novembro, meu filho nasceu prematuro, 36 semanas, ficou 13 dias na UTIM, tal, aquilo, pô, eu e minha esposa, marinheiros de primeira viagem, acho que ninguém ter preparado para o primeiro filho, né? Sim. Ainda mais a barra que a gente sofreu. E aí vem uma dor grande, que foi eu e ela, eu sempre fui o cara do pai cria junto, pai não ajuda, pai cria junto. Uhum. E aí era revezamento. 3 horas ela dormia com ele aqui, 3 horas eu dormia com ele aqui. Isso durante 1 ano e alguma coisa. Tá. Então eu trabalhava, quando eu montei a Kaizen em fevereiro, eu tinha Kaizen, trabalhava na ForBlue, tinha escola. E tinha um filho. Eu trabalhava, 18 horas por dia, não dormia. Então você imagina meu nível de estresse. Eu brinco hoje que eu trabalhava com uma garrafa de uísque do lado da minha esposa em determinado momento, falar, olha... Real. O Iscão ao longo do dia. O iscão, senão não dava conta. Para administrar o estresse de não dormir. Isso aí. E aí, cara... Sabia que tem muita gente que bebe por causa que tem má qualidade de sono. Sim. E eu só entendi o que era privação de sono nessa época. Porque você fala privação de sono... Cara, eu fui pra balada. Cara, meu amigo... É completamente diferente. Tanto que, 1 ano e meio de privação de sono, né? Eu e minha esposa, a gente nunca tinha se xingado, cara. A gente Navega, chegava... mais uma pra mim, Navega. A gente chegava de madrugada e era a noite inteira se xingando, mano.
ia acordar e falar, cara, não aconteceu nada ontem, mas aquilo vai minando. O casal foi ficando de lado. E aí o estresse todo de empresa, de tudo mais. E aí, Tua mulher é empresária também? Não. Eu acho que por isso que eu consegui, e vou falar um pouquinho sobre isso também daqui a pouco, consegui chegar onde eu tô, né? Porque eu tive aquele apoio dela do outro lado. Mas foi um ano muito, muito desafiador, assim. Se eu for falar de desafio, talvez não foi o ano mais difícil para mim desses últimos 5 anos, mas foi o mais desafiador. Porque era tudo ao mesmo tempo. Então, aguentar aquela carga de estresse foi... E minha esposa ter que lidar com isso. Ela teve uma frase que me marcou até hoje, eu lembro. Ela falou, você mora com seu filho e seu filho não te conhece. E você trabalha home office. Eu trabalhava home office. Então, eu estava na mesma casa, no meio de uma pandemia, onde meu filho... Quem era eu pro meu filho, né? Isso foi, cara, foi muito forte para mim na época, né? Mas graças a Deus, 2021, as coisas começaram a melhorar bem, mas a Gabi aguentou uma barra muito forte. E os dois, né? Mas ela aguentou uma barra que a gente quase divorciou um tempo depois disso. Quando meu filho, inclusive, começou a dormir melhor. Mas, cara, a gente, até por questões do que a gente falou, né? De propósito. Sim. Cara, eu casei para ficar casado pro resto da minha vida. Não casei para separar. Então veio esse obstáculo, a gente sentou, a gente decidiu ficar junto pelo filho. O que não é uma decisão que falam que é a mais correta. Mas, cara, naquele... Acho que não dá para julgar, cara. Não, naquele momento foi isso. Mas tem uma coisa assim da gente, né? Por mais que a gente sabia que a gente não era bom pro outro... Naquele momento, a gente nunca teve dúvida do sentimento que a gente tinha, de amor, de respeito, nunca perdeu isso. Um pelo outro. Talvez em determinado momento a gente perdeu a admiração. Sim. Mas isso voltou e a gente conseguiu trabalhar isso. Isso é algo que muitos casais erram, cara. Por causa, às vezes, de uma fase muito ruim. Por exemplo, uma privação de sono, filho pequeno, falta de afetividade, de intimidade. A gente conclui que o relacionamento é desse jeito e nunca vai mudar mais. E a gente esquece das fases anteriores, que a gente muda, os humores mudam também. Tem maneiras técnicas de mudar também o humor do casal e a sincronia do casal. E muita gente se separa por causa disso, por causa da falta de conhecimento, né? Meu povo padece por falta de conhecimento. Exato. E o que vocês fizeram para sair dessa fase e entrar numa fase melhor? Passou aquele período, né, difícil. Começou a dormir de novo? Eu sempre fui muito alfa, né? Muito mandão, muito... homem mesmo da família, né? E a Gabi, ela até brinca. Eu sou machista, tá? Então, eu quero sim que você abra a porta, quero que você segure o elevador para mim. Pode mandar, eu tô esperando. É isso. Só que a Gabi, ela também é muito conflitante, né? A gente tem aquilo de... Eu vi um post que você fez uma vez que era sobre isso, né? Os casais têm que aprender a brigar e a conversar. Sim. A gente tem aquela competição de casal. Pô, eu falo a mesma coisa e se um amigo falar a mesma coisa, ela ouve. Mas se for a mim, é normal, né? Cara, começou a mudar e eu vou dar até um passo para trás, né? Eu sempre gostei de ser o cara provedor, né? E em determinados momentos a Gabi que segurou as ondas, porque... Não dava para prover 100%. Não. E eu acho que o cara que ele tá naquele momento que a mulher tá fazendo esse papel de provedor, na minha visão, e ele é um cara que quer assumir esse papel, ele tem que ser inconformado. Pô... Tem que estar incomodado. Tá tudo bem naquele momento a sua esposa cuidar e ela tá ali. Sim. Mas, cara, o que você vai fazer para sair dessa, né? Então foi... Tem que ser transitório, né? Exato, exatamente. Não é que sua mulher não pode ganhar mais que você, ela pode. Mas você tem que prover. Ponto. Que ela gaste com o que ela quiser. E eu já fui o cara que joguei isso na cara da minha mulher. E eu não tenho medo de falar isso. Eu já fui o cara que achava que o provedor é o cara que tem que trazer o dinheiro, mas que ele tem o direito de jogar isso na cara dela. E me arrependo, ela sabe disso. Mas já em momentos de briga, eu falei, eu que ganho dinheiro nessa porra e não sei o quê. Já fui Era um entendimento parcial do que é o provimento, exato. Né? Veio de alguém, de um modelo masculino antigo? Não sei, cara. Não sei, assim. Talvez por... não sei, me incomodava talvez na época também. É muito doido falar isso, né? Por isso que eu não estava pronto para ser o cara que eu sou hoje. Me incomodava o fato de eu estar trabalhando tanto e ela não. Tá. Até o momento que eu comecei a entender algumas coisas. Eu fico com os meus... minha esposa é maquiadora hoje.
Então, a maioria dos dias que ela não tá presente é no sábado, né? Que é um dia de família, inclusive. E aí eu que fico com as crianças. Então, cara, o cara que acha que o papel da mãe é... Eu já tive isso, né? De chegar cansado do trabalho e minha esposa tá cuidando do meu filho e eu não querer fazer nada. E ela fala, tá, mas eu tô com o nosso filho o dia inteiro. Eu falo, mas você tá no sofá, eu já fui esse cara. Tá. E pro cara que é assim... Minorizar o cuidado dos filhos, né? Pro cara que é até você ficar um dia com as crianças, né? Isso que eu ia falar. Cara, é muito mais difícil. É non-stop, né? É muito mais difícil você ficar um dia com uma criança do que ficar um dia na tua empresa. Não tem cansaço maior. E eu não estou nem falando físico, mas mental. E, cara, quando eu comecei a entender isso, e eu sempre fui um cara que fiquei, sempre fui um cara que cuidei, sempre fui um cara que à noite dormia comigo, eu comecei a entender isso. Não que eu já era o provedor, é um processo, né? É um processo. É um processo que você tem que entender. E aí eu me arrependi de muita coisa, muita atitude minha de babaca. Vou falar desse sentido. É o adjetivo certo, né? Pô, babaca, desculpe. E se você é assim... deixe de ser babaca. Deixa de ser babaca. Eu já fui e posso falar, então quando a gente já foi, a gente pode falar. Sem dúvida. Então, cara, foi um processo de amadurecimento muito grande meu. E aí volta um fato de que eu nunca fui muito família. Porque minha mãe é iraniana, meu pai é brasileiro e eu nasci em Portugal. Então, a família da minha mãe eu não conheço. A família... Ela tá no Irã? Não, ela hoje está na Inglaterra. Eles vieram para o Brasil, separaram quando eu tinha 3 anos. Viemos todos para o Brasil. E aí minha mãe está na Inglaterra, sei lá, 8 anos mais ou menos. Meu pai faleceu em 2022. Vou falar um pouquinho sobre isso. Foi um momento tenso assim na minha vida. Mas eu não tinha essa família, né? A família foi rompida com 3 anos. E eu não tinha família nem do meu pai nem da minha mãe, porque eu morava com minha mãe, então não tinha tanto contato com a família da minha mãe. E a família da Gabi é o contrário. É aquela família tradicional, os avós casados há 50 anos. Todo mundo convivendo todo domingo. Junto. Tem briga de família. Quando eu vi a primeira briga de família, eu não entendi o que era aquilo. Porque para mim, a minha família eram os meus amigos. Então, minha própria esposa, não quando virou esposa, mas antes disso, eu não priorizava a minha mulher. Meus amigos eram em primeiro lugar. Era a tua família. Eu enchi o peito pra falar isso. Uhum. Falei, você... Eu já falei isso pra ela quando a gente namorava. Você, cara, é mulher, vem e vai. Se a gente terminar, vai vir outra. Essa gosta de você, hein, cara? Não, sim. Não, eu sempre fui um cara muito legal também. Parece até que eu sou um escrotado. Que você tá contando os pontos de estresse, né? Os pontos de estresse. Mas, assim... Eu era esse cara. Meus amigos vão estar do meu lado pro resto da vida. Minha mãe em primeiro lugar. Minha mãe é minha mãe. Até que você casa, até que você entende. O meu entendimento de que minha mulher tem que ser prioridade não veio quando eu casei. Uhum. Já te falei sobre isso. Você foi um cara que mudou minha vida sem você saber. Eu lembro disso. Eu lembro quando eu vi o post. E, cara, tem post que passa, tem post que vem. Tem post que talvez se a gente tivesse visto no momento errado, a gente ignoraria. Sem dúvida. Mas aí vem um processo, eu tô até aprofundando mais, né? Sim. Mas vem um processo de eu entender quem é a pessoa que está do meu lado. Quem é... Porque o amor, ele vem em fases, né? Primeiro é a paixão, você gosta, é aquele tesão, é aquela vontade. Depois você começa a conhecer a pessoa. Aí vem o primeiro problema. Muito relacionamento termina aí. Exato. Vem o primeiro problema. Cara, eu e a Gabi, a gente passou por tanta coisa. A gente tá junto há 14, né? Casados há 7. Legal. A gente passou tanta coisa que quando eu olho para trás, eu falo, cara... Quando eu olho para frente, eu falo, a gente não tem como terminar. Porque... Começar do zero de novo? Não. E outra coisa, você termina, você só vai mudar o endereço, cara. As coisas no início vão ser super legais, depois, cara, vai voltar a ser tudo como era. É exatamente Porque isso. a gente é a pessoa que a gente é. E sabe o que é incrível nisso que você falou? Que, por exemplo, eu trabalho com vendas há muitos anos. E eu acredito que a maior forma de você gerar autoridade, gerar confiança do outro lado, parte da empatia, do rapport. E a gente, com o nosso relacionamento, muitas vezes, quem a gente mais trata mal? Eu não falo de pisar, não falo disso. A gente trata mais mal quem a gente tem mais intimidade e mais ama. Exato. Por quê? Porque eu não vou falar com um amigo, às vezes, como eu falaria com minha esposa. Exato. Isso eu acho que é até humano, né? Mas a gente aprender isso... se minha mulher está desabafando ou eu estou desabafando, eu preciso gerar a empatia para ela se desarmar
E as coisas funcionaram, porque no processo de venda é a mesma coisa. Sim. O cara, se você conseguir, ele trouxe uma dor. Eu dei um treinamento semana retrasada sobre vendas, e eu falei exatamente sobre isso. A pessoa veio e trouxe, porque eu defendo muito que o vendedor não tem que mentir nunca. Só que, cara, toda situação que o comprador trouxe, você já viveu em algum momento da sua vida. Morte, não foi você, mas alguém que você conhece, um câncer, uma doença, qualquer coisa que seja emocionalmente faça sentido naquele momento. Eu ensino muito isso. Pô, a pessoa virou e falou, mas minha empresa está quebrada. Muitas vezes você não tem uma empresa quebrada, mas você conhece alguém que tem empresa quebrada. Pô, Lucas, entendo, e meu amigo passou por isso na empresa dele. Cara, a empatia ela aparece, porque ele ouve, o cara também viveu Entendeu isso. Entendeu o meu problema. Ele sabe o que está acontecendo, então ele vai me entender. Isso tudo é subconsciente. A pessoa não está conscientizando isso que a gente está falando, né? E aí o processo de venda ele fica muito mais fácil. Você consegue quebrar, você consegue... O reptiliano ali da pessoa ele já fica menos arisco, né? Que ajuda muito em qualquer processo. Então, eu sei disso. Eu tenho essas armas, que eu uso essas armas na minha vida, e muitas vezes com a minha esposa eu não sou esse cara. Porque é um subproduto da intimidade. Sim. Então, por a gente ser muito íntimo, a gente se dá certas permissões que a gente seria quase como uma desobediência a um valor. Que às vezes até machuca às vezes a gente quando a gente é assim. Né? Então, por exemplo, eu fiz um voto com Deus e depois falei isso para minha esposa também, de nunca mais ser grosseiro com ela. E dei a permissão para ela me avisar quando eu for grosseiro, porque eu não consigo identificar às vezes a minha tonalidade, se é áspera ou seca demais, se ela sentir que eu estou sendo grosseiro. Então eu fiz um voto, não com ela, mas eu fiz um voto com Deus, de nunca usar grosseria dentro de casa. Porque às vezes a gente é grosseiro, a gente não sabe. Porque a maneira como eu falo com você aqui, para você é o natural. Mas se eu falo com uma mulher ou com a minha esposa que tem intimidade, ela tem uma sensibilidade diferente, ela vai interpretar, cara, isso é muito grosseiro. E para elas, não importa o que você diz, se você for grosseiro, fica inválido. Isso aqui é uma regra de jogo de relacionamento com as mulheres. Cara, você falou uma coisa para mim que me pegou, porque teve uma vez que eu fiz uma terapia em casal, eu e ela, e eu ouvi essa frase da terapeuta e isso me chocou na hora. Eu sou um cara que assim, eu posso não concordar na hora. Eu sou o pior cara para receber um feedback. Eu recebo, fico puto, mas eu não falo nada, guardo, analiso e falo, putz, tem uma certa razão ali. Em determinado momento ela virou para mim e falou, isso que você acabou de fazer foi opressor. Cara, quando eu ouvi que eu era opressor, todos os meus valores, eu falei, não sou. Não sou opressor. Tá maluco? Opressor é pesado demais. Depois eu fui analisar. Eu não sou um cara que xingo, mas eu sou um cara de ímpeto. Eu sou um cara de força de voz. Não é nem levantar tom, gritar. Sim, sim. Firmeza. E eu comecei a analisar isso, cara. Será que no momento de briga, por eu ser assim, eu causo um medo subconsciente na minha esposa de ela até se retrair? Sim. Cara, aquilo me fez pensar. Eu nem falei com meu terapeuta sobre isso. Mas eu fiquei muito pensando sobre isso. Cara, será que eu sou esse cara? Porque se a minha mulher falasse que eu era opressor, eu não ia ouvir ela. Sim. Olha que loucura. Sim. Porque a gente não... talvez a intimidade, né? Não sou. Eu ia ficar rebatendo. Eu não sou isso que você está me pintando. Sim. Mas, cara, se é outra pessoa que a gente... Pô, a minha mulher é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Se ela falar isso, por que eu não escuto? Claro que ela nunca me chamou de opressor. Talvez nem ela percebesse. Sim. Talvez ela não daria esse nome. Mas olha, tipo... Pra mim é muito pesado ouvir isso. Sim. E, cara, foi um momento que eu falei... Eu preciso ver o que é esse Cyrus. Quem é esse Cyrus colérico? Eu sou colérico. Eu já sou colérico. Colérico sanguíneo. Então, pô, imagina. E, cara, é uma sombra da masculinidade, Sim. de uma maneira ou de outra. Sim. Porque você tem que desenvolver força, disciplina, ambição. Sim. Se você não divide a caixinha muito bem, cara, eu tenho que ser daqui, da porta de fora para casa, eu tenho que ter uma ferocidade
para alcançar os resultados. Mas aqui dentro eu tenho que dar uma... Mas aqui eu sou... Não é que eu tenho que ser um gato, né? Não, aqui eu sou o protetor. Sim. Aqui eu sou o guarda-costas. Sim. Então, o objeto diferente lá é ferocidade, aqui é o protetor. E aí, como eu trato a pessoa que eu protejo, é uma qualidade totalmente diferente de como eu trato o objeto da minha conquista. Sim. E aí, ver isso de maneira diferente, cara, eu falei, eu tenho que desenvolver essa gentileza incondicional dentro de casa. Eu não posso usar a grosseria dentro de casa com a minha família. Que é algo aceitável no mercado, que é algo aceitável com os meus sócios, que é algo aceitável dentro da empresa. É super aceitável e necessário em vários momentos. Em vários momentos. Mas dentro do lar, na família, é algo que tinha que ser eliminado porque era uma toxina. Perde o respeito, né? Perde o respeito e aí... Cara, você falou uma frase muito certa. Será que eu estou incutindo medo nela? Será que eu estou incutindo medo na minha filha? Porque normalmente a gente já é isso, né? É. A gente já é um ser mais forte, Sim. fisiologicamente. Sim. Pô, minha esposa luta Muay Thai e tá lutando bem. Eu brinco com ela me dá um chute e fala, se eu te der um tapa, você cai. Cara, é fisiologia, não dá pra brigar. Real. Vamos, se a gente for pra gênero aqui, a gente vai ficar horas. É fisiologia, não dá pra lutar contra isso. Sim. Ah, tem suas exceções? Claro que tem. Mas a gente não tá falando de exceção aqui. Então, será que eu não causo isso nela? Sem ela perceber, sem ela admitir às vezes. E aí, eu fazer isso não causa que ela se retraia e talvez ela não fale o que ela quer falar, porque eu já falo demais. Minha esposa já fala, ela é menos. Menos. Então, será que quando eu faço isso, eu não faço ela falar menos ainda? Coisas que eu quero ouvir. Por exemplo... Você tá pedindo pra ela falar mais... Por exemplo, eu sou um cara que numa briga, eu aponto tudo. Você fez isso hoje, 3 horas da tarde, fez isso, sua atitude foi essa. Aí ela fala, mas você fez não sei o quê. Eu falei, o quê? Quando? E ela não fala. Porque ela não é assim. Porque ela não registrou. Não, ela nem lembra. Ela sabe que eu fiz algo que não incomodou, que incomodou ela. E será que o fato de eu ser assim não faz ela não guardar mesmo? Sim. Sacou? Sim. E, cara, isso foi agora. Que ela não vai jogar esse seu jogo. Não vai. Ela não quer jogar esse jogo. Não vai. E ela escuta quando eu peço pra ela falar, como se eu estivesse falando assim, se você não me falar, então é porque não aconteceu. E não é. É porque eu realmente quero saber. Sim, sim. Porque o meu lado racional, ele precisa saber. Sim. Então, cara, é muito louco isso, né? Como é que a gente... Mas eu acho que tem algo muito nobre e masculino em entender e olhar os seus erros e falar, cara, esse erro existe. Sim. Essa sombra minha tá aqui. Eu preciso aprender o que é essa sombra, preciso lidar com ela, porque é o que você falou. Tem momentos que eu vou usar. Eu não posso usar aqui. Isso. Mas lá vou ter que usar. Lá é uma ferramenta. Aqui é uma ferramenta. Aqui é sombra. A raiva, o ímpeto, tudo. Aqui eu vou ter que controlar isso. Pô, a gente discutia muito na frente das crianças. Minha filha vai olhar para mim como homem que ela quer ter. Meu filho vai olhar para minha esposa como a mulher que ele quer ter. Então, a gente falou muito sobre isso. Cara, a gente não pode brigar na frente das crianças. Perfeito. Aqui a gente tem que ser um casal que todo mundo... Ai, que pai, mãe, babão. Tipo, tem que ser isso. Sim. Os meus pais são as pessoas mais apaixonadas que eu conheço na minha vida. Sim. Porque eles vão ver como é que uma mulher tem que ser tratada e como é que o homem tem que ser tratado. Porque lá na frente, se meu filho tratar mal a namorada, ou minha filha tratar mal o namorado, ou vice-versa, eu vou ser o primeiro a falar, que porra é essa? Exato. Aí minha filha vai virar, ué, papai, você trata a mamãe assim? Não é normal? E aí, que moral que eu tenho? É zero. Eu sou pai, faço o que quiser. Não. Você não tem autoridade. Acabou. Cara, e aí você vai ter uma filha com relacionamento frágil, um filho com relacionamento frágil. Casando ou vão com ser um cara fraco. Ou com um cara bruto demais. Bruto demais. Bruto que trata mal. Imagina, eu não quero, cara. Não. Quero ser o primeiro a falar, irmãozinho, pica a mula. Minha filha não vai ser tratada assim. E você vai... E ela virar e falar, obrigado, papai. Sacou? E quando eu olho meu pai sempre foi o cara que me disse que me amava, sempre foi o cara que disse que amava meu irmão. Meu pai tinha todos os defeitos do mundo, mas meu pai ele me ensinou muita coisa bonita, né? E quando eu olho, depois de meu pai ter falecido, e eu olho o pai que ele foi, e que muitas vezes eu critiquei, meu pai sumiu por um tempo, meu pai era bissexual, e quando ele entendeu isso, foi talvez um processo de ruptura muito grande para ele. E eu lembro quando fui para Portugal, 21 anos, ele veio conversar comigo e ele falou assim,
preciso conversar uma coisa muito séria com você, porque eu fui para Portugal, ele estava lá fazendo doutorado, e aí ele falou, eu sou bi. Aí eu fiquei esperando, né? Aí eu, tá, pai, mas o que você queria falar? Ele, é isso. Eu falei, pai, eu sei disso desde que eu tinha 12 anos de idade. Como é que você sabe disso, pai? Aí meu pai chorou e tal, o que você acha disso? Eu, pai, eu fui muito bem educado por vocês dois, tá tudo bem. A vida é sua, você faz o que você quiser, ama quem você quiser. Você nunca deixou faltar nada para mim, então eu sempre fui muito educado com relação a isso. Legal. Mas, cara, eu imagino a dor que era pro meu pai. E aí a gente tá falando de um cara que nasceu em 1960, não ser amado pelos pais, ou era amado do jeito que Do jeito deles, amavam. sem palavras. Porque eu acho muito forte, né? Uma pessoa amar um filho. Mas, cara, o amor todo que ele me deu. Então, meu pai foi o cara da ruptura. Ele fez a transmutação, né? Meu pai teve todos os erros dele. Eu fui um adolescente que, quando ele voltou, eu falei, opa, senta na janelinha não, amigo. Vai pagar pensão primeiro para minha mãe. Minha mãe nunca fez questão. Tá. Então, eu fui esse cara, sempre fui esse cara combativo, né? E aí foi um processo de eu entender que quando eu vi o meu pai como avô, eu vi quem foi meu pai como pai. Sabe? É muito louco isso. Porque o meu pai falhou muito como pai, mas eu vi o meu pai quando eu tinha 3, 4 anos. Quando eu tinha 2 anos. Dele. Eu consegui entender quem foi meu pai quando eu era criança, quando eu era bebê. Caraca, velho. Cara, e é muito louco isso. E meu irmão também viu isso, né? Então a gente vê esse amor que meu pai dava, e é uma pena ele não ter conhecido a Catarina. Ele conhece, mas de outra forma. Ele sempre quis ter uma neta, eu sempre quis ter uma menina também, além do meu menino. Então fui abençoado. Mas é muito doido você entender isso, você perceber, você conseguir racionalizar. E a gente é o dodói e os pontos positivos dos nossos pais. Sim. E eu sou muito grato com quem eu sou. Então, isso tem a ver com os meus pais. Claro. Claro que eu nunca fui abusado, meus pais nunca bateram em mim. Minha mãe já me deu uns tapas porque eu mereci, inclusive. Na nossa época isso não era problema nenhum, já apanhei de cinta já. Então, assim... Mas, cara, foi muito doido ver esse pai que eu tive, que foi e eu não tive, né? Eu acho que é essa... Que ele existe. Que ele existe. E eu fui pai do meu pai durante um tempo, né? Meu pai faleceu de câncer. Meu pai descobriu câncer, sei lá, final de 2018. Ele faleceu em 22. E aí vem o processo, né? 21, ele estava no Brasil? Tava. 21 eu tive Covid. 22, os 2 últimos meses do meu pai foram muito difíceis. Muito difíceis mesmo. Eu estava no dia antes do meu pai falecer e estava no dia que meu pai faleceu no hospital. Eu tive que tomar muita decisão, então isso foi pesado para mim. Uhum. Eu era outra pessoa naquele período porque eu rezava para meu pai morrer. É muito louco falar isso. Porque... Por causa do nível de sofrimento e de desgaste. E meu pai, ele sempre falou o seguinte, eu já aceitei a morte. Meu pai é muito espiritual. Então ele já tinha aceitado, ele sabia para onde ele ia, ele sabia disso tudo. Ele sempre falou comigo o seguinte, eu quero ir bem, então eu quero que o meio seja tranquilo. Então qualquer decisão que eu tomei foi para isso. Podia ter cuidados paliativos ou levar para UTI. Eu falei, cuidados paliativos. Menos dor para o meu pai. Então eu sempre fui esse cara. Mas tomar uma decisão dessa não é tão simples. Que foi o que ele pediu para você foi antes. O que ele tinha pedido para mim antes. Tá. No começo da doença. Mas um ano antes de falecer a gente teve essa conversa. E uma dor que eu tive nesse período... Você tem irmãos? Tenho um irmão. E uma dor que eu tinha nesse período é que eu nunca chorei na frente do meu pai por causa do câncer dele. Por quê? Porque eu sempre tive na minha essência que eu tenho que ser o cara que protege. E quando meu pai faleceu, eu fiquei na dúvida se ele não queria isso de mim, sabe? É muito... Cara, isso é uma coisa que eu vou carregar pro resto da vida, mas que eu tenho que entender. Sim. Mas que foi muito forte para mim. De falar, caramba, será que meu pai queria que eu tivesse mostrado essa fragilidade? Ele queria o Ciro sempre forte? Sim. Talvez, será que aquilo era demonstração de amor? Mas ao mesmo tempo eu penso, não, eu fiz muita coisa que era demonstração de amor. Mas, cara, me irritava quando meu pai pedia água com gelo, com muito gelo. Olha que mesquinharia. Sacou? Eu me irritava, sabendo o que o meu pai estava passando. Então... Às vezes por causa do estresse, do desconforto do momento. Acho que assim, a gente sempre vai querer justificar. E existe justificativa para as nossas atitudes. Mas quando eu olho... Foi uma pequeneza de coração ali. Porque é aquela máxima, né? Se eu soubesse que ele ia morrer amanhã, eu teria ficado chateado com aquilo? Não. E a gente esquece disso. A gente acha que nunca vai perder o outro amanhã, então a gente fala palavras duras. E quando veio esse processo de eu orar para o meu pai morrer,
era porque eu queria que acabasse o sofrimento dele. E parte disso o meu também. E entender isso é difícil. É difícil. Eu lembro que quando meu pai faleceu, na outra semana eu estava melhor mentalmente, mas destruído emocionalmente. É a mesma coisa, mas eu tinha eu sabia que meu pai estava bem. A cabeça conseguia raciocinar, mas exausto emocional. Sim. E aí E foi o processo, né? Que no dia que meu pai faleceu, eu lembro, eu passei a noite toda, foi uma noite muito difícil. 7 da manhã, cravado, meu pai abriu o olho, não fechou mais o olho e não reagia mais. E aí foi a médica e tal, não vou entrar nesses assuntos, mas... E aí pronto, tomei as decisões que tinha que tomar. E quando ela falou, que eu achei que ela ia falar dias, né? Falei, tá, e qual é o prazo do meu pai? Ela falou horas. Aquilo foi pra mim. E aí quando foi meio-dia, eu saí pra... Cara, e meu pai morreu quando eu saí. É muito louco isso, né? Tá. Saiu pra tomar um ar ou almoçar? Eu fiquei 1h30 fora, assim. E aí a minha tia me mandou mensagem, olha, seu pai se foi. E aí eu me culpei. Né? Que eu me culpei por não ter segurado a mão dele no momento que ele foi. Isso foi difícil para mim também depois. Você saiu naquele momento justificando o quê? É porque assim, nesse mesmo dia era aniversário dos meus 2 sobrinhos. Então meu irmão estava fazendo a festinha deles, não tinha como cancelar. Ninguém sabia também que meu pai ia morrer naquele dia. Então eu fui para lá porque minha esposa ia trabalhar e ela não tinha condição de ficar com ele. Tá. Então eu falei, a minha tia falou, cara, vai ser bom para você, pra você dar uma acalmada. Eu lembro, eu tava com o meu Augusto no colo, quando minha tia me mandou a mensagem, e eu não sabia se eu falava com meu irmão. Porque faltava um tempo para a festa acabar, não queria estragar o clima da parada. Aí como faltava meia hora, eu falei, cara, eu vou contar pro meu irmão, ele vê se ele quer ir agora ou se ele quer esperar meia hora para ir lá. Aí eu contei pro meu irmão falou, não, vamos lá, já tá acabando, a Nanda fica aqui. E aí foi quando a gente foi e tal, e eu me culpei disso, né? Mas hoje eu olho para trás e penso, cara, será que meu pai só não estava esperando? O espírito, ele só não estava esperando eu sair para ele ir. Então eu fiquei tranquilo com isso. Tudo que acontece é perfeito do jeito que é. Exato, né? Exato. E às vezes era o que ele precisava, era tipo, eu quero que o Sirius... Eu não quero que ele tenha essa dor, talvez... Eu não quero que ele tenha essa dor. De me ver partindo. Então, depois eu entendi isso, né? E mas foi um processo, né, para entender isso. Só que o que aconteceu? Esse processo para entender isso não veio naquele momento. Eu fiz o que eu sempre fiz. Joguei para debaixo do tapete. Fechou na caverna. Fechei, não falei com ninguém, guardei. Minha avó faleceu 1 mês e meio depois. Mas, minha avó tinha 99 anos, minha avó faleceu lúcida. Já era mais esperado. Tanto que quando ela faleceu, não foi uma festa, assim, né? Não tem nem a causa da morte, né? Morte natural. E aí, cara, no final do ano falece minha tia que morava com ela. E aí no outro, isso tudo acontecendo, isso tudo em 22, em 23, 13 de junho. Eu lembro que 2 de junho é dia dos namorados, né? 13 de junho, eu tô trabalhando, meu sócio, que é meu amigo há 20 e tantos anos, teve um AVC. Caraca. Quantos anos? Ele tinha na época 36. E aí, cara, a notícia chegou como, tipo, ele já vai para cirurgia, 350 ml de sangue no cérebro. Tá bem, já adiantando, né? Tá bem, 100% bem, graças a Deus, sem sequela e tal. Mas, cara, na hora... Agiu rápido, né? Não, a sorte foi que ele estava nos Estados Unidos, então ele estava em Boston, de ele começar a sentir o sintoma e a ambulância chegar, não é nem de ter ligado, foram 10 minutos de começar a sentir o sintoma, a ambulância chegar. E ele foi direto... Ele chamou a ambulância na hora, né? Aí eu vou contar como é que Deus existe. Quem discou o 90? Então, no dia 12, a esposa dele ia trabalhar. Minto, ia ter folga. Ela pediu para trabalhar no dia 12 e pediu para folgar no dia 13. Ou seja, dia 13 ela ia trabalhar. Isso foi tipo 11 da manhã. Se ela tivesse trabalhado, ele estaria morto. Por quê? Porque o irmão dele ia chegar às 18, o filho ia chegar perto dessa hora... E a esposa ia chegar por volta dessa hora. Ele não ia ter como. Ela é médica? Não. Não. Ela trabalha com confeitaria e tal. E ela, nesse dia específico, estava lá na hora. Então, quando ele começou a ter o sintoma, ela foi muito rápido, percebeu, já ligou para a ambulância. E aí chegou e tal, ele foi para o hospital, teve a cirurgia. O cara que fez a cirurgia era um especialista no problema dele. Caraca. Que era um cara de Harvard. Tava escalado no dia do plantão. Um médico de Harvard, fodarão.
que é especialista em MAVE, que é a má formação dos vasos sanguíneos no cérebro. Tá. Que isso você nasceu com isso. Tá. Só que você não sabe. Você não sabe. E aí estourou, aí nisso ele corrigiu e tal, passou uma semana e teve que fazer outra cirurgia. Então foram 2 cirurgias com risco de morte grande. Cara, graças a Deus ficou tudo bem, mas peguei isso, não tive tempo de chorar, porque ao tempo que acontecia isso, ele era meu CFO, a gente é uma SA, tudo para ter pagamento, tinha que ter a minha assinatura e a dele no banco. Mas aí você conseguiu... Calma, então. E aí eu tinha quando eu recebi a notícia, eu tinha que pagar funcionário no outro dia, passei o dia inteiro falando com o banco, tivemos que fazer uma jogada para conseguir liminar e os caramba para conseguir autorização. Que ele estava dependente. Cara, foi uma loucura, então não tive nem tempo de respirar sobre o que estava acontecendo. Então, por a gente ser muito íntimo, a gente se dá certas permissões que a gente seria quase como uma desobediência a um valor. Que às vezes até machuca às vezes a gente quando a gente é assim. Né? Então, por exemplo, eu fiz um voto com Deus... e depois falei isso para minha esposa também, de nunca mais ser grosseiro com ela. E dei a permissão para ela me avisar quando eu for grosseiro, porque eu não consigo identificar às vezes a minha tonalidade, se é áspera ou seca demais, se ela sentir que eu tô sendo grosseiro. Então eu fiz um voto, não com ela, mas eu fiz um voto com Deus, de nunca usar grosseria dentro de casa. Porque às vezes a gente é grosseiro, a gente não sabe. Porque a maneira como eu falo com você aqui, para você é o natural. Mas se eu falo com uma mulher ou com a minha esposa que tem intimidade, ela tem uma sensibilidade diferente, ela vai interpretar, cara, isso é muito grosseiro. E para elas, não importa o que você diz, se você for grosseiro, fica inválido. Isso aqui é uma regra de jogo de relacionamento com as mulheres. Cara, você falou uma coisa para mim que me pegou, porque teve uma vez que eu fiz uma terapia em casal, eu e ela. E eu ouvi essa frase da terapeuta e isso me chocou na hora. Eu sou um cara que assim, eu posso não concordar na hora. Eu sou o pior cara para receber um feedback. Eu recebo, fico puto, mas eu não falo nada, guardo, analiso e falo, putz, tem uma certa razão ali. Em determinado momento ela virou para mim e falou, isso que você acabou de fazer foi opressor. Cara, quando eu vi que eu era opressor, todos os meus valores... Eu falei, não sou. Não sou opressor. Tá maluco? Opressor é pesado demais. Uhum. Depois eu fui analisar. Eu não sou um cara que xingo, mas eu sou um cara de ímpeto. Eu sou um cara de força de voz. Não é nem levantar tom, gritar. Sim, sim. Firmeza. E eu comecei a analisar isso, cara. Será que no momento de briga, por eu ser assim, eu causo um medo subconsciente na minha esposa, de ela até se retrair? Sim. Cara, aquilo me fez pensar. Eu nem falei com minha terapeuta sobre isso. Mas eu fiquei muito pensando sobre isso. Cara, será que eu sou esse cara? Porque se a minha mulher falasse que eu era opressor, eu não ia ouvir ela. Sim. Olha que loucura. Sim. Porque a gente não... talvez a intimidade, né? Não sou. Eu ia ficar rebatendo. Não sou isso que você está me pintando. Sim. Mas, cara, se a outra pessoa que a gente... Pô, a minha mulher é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Se ela falar isso, por que eu não escuto? Claro que ela nunca me chamou de opressor. Talvez nem ela percebesse. Sim. Talvez ela não daria esse nome. Mas olha, tipo... Pra mim é muito pesado ouvir isso. Sim. E, cara, foi um momento que eu falei... Eu preciso ver o que é esse Cyrus. Quem é esse Cyrus colérico? Eu sou colérico. Eu já sou colérico. Colérico sanguíneo. Então, pô, imagina. E, cara, é uma sombra da masculinidade, Sim. de uma maneira ou de outra. Sim. Porque você tem que desenvolver força, disciplina, ambição. Sim. Se você não divide a caixinha muito bem, cara, eu tenho que ser daqui, da porta de fora para casa, eu tenho que ter uma ferocidade para alcançar os resultados. Mas aqui dentro eu tenho que dar uma... Mas aqui eu sou... Não é que eu tenho que ser um gato, né? Não. Aqui eu sou o protetor. Sim. Aqui eu sou o guarda-costas. Sim. Então, o objeto diferente lá é ferocidade, aqui é o protetor. E aí, como eu trato a pessoa que eu protejo, é uma qualidade totalmente diferente de como eu trato o objeto da minha conquista. Sim. E aí, ver isso de maneira diferente... Cara, eu falei, eu tenho que desenvolver essa gentileza incondicional dentro de casa. Eu não posso usar a grosseria dentro de casa com a minha família.
Que é algo aceitável no mercado, que é algo aceitável com os meus sócios, que é algo aceitável dentro da empresa. É super aceitável e necessário em vários momentos. Em vários momentos. Mas dentro do lar, na família, é algo que tinha que ser eliminado, porque era uma toxina. Perde o respeito, né? Perde o respeito e aí... Cara, você falou uma frase muito certa. Será que eu estou incutindo medo nela? Será que eu estou incutindo medo na minha filha? Porque normalmente a gente já é isso, né? É. A gente já é um ser mais forte, Sim. fisiologicamente. Sim. Pô, minha esposa luta Muay Thai e tá lutando bem. Eu brinco com ela, ela me dá um chute e fala, se eu te der um tapa, você cai. Cara, é fisiologia, não dá pra brigar. Real. Vamos, se a gente for pra gênero aqui, a gente vai ficar horas. É fisiologia, não dá pra lutar contra isso. Sim. Ah, tem suas exceções? Claro que tem. Mas a gente não tá falando de exceção aqui. Então, será que eu não causo isso nela? Sem ela perceber, sem ela admitir às vezes. E aí, eu fazer isso não causa que ela se retraia e talvez ela não fale o que ela quer falar? Porque eu já falo demais. Minha esposa já fala, ela é menos. Então, será que quando eu faço isso, eu não faço ela falar menos ainda? Coisas que eu quero ouvir. Por exemplo... Você tá pedindo pra ela falar mais... Por exemplo, eu sou um cara que numa briga, eu aponto tudo. Você fez isso hoje, 3 horas da tarde, fez isso, sua atitude foi essa. Aí ela fala, mas você fez não sei o quê. Eu falei, o quê? Quando? E ela não fala. Porque ela não é assim. Porque ela não registrou. Não, ela nem lembra. Ela sabe que eu fiz algo que não incomodou, que incomodou ela. E será que o fato de eu ser assim não faz ela não guardar mesmo? Sim. Sacou? Sim. E, cara, isso foi agora. Que ela não vai jogar esse seu jogo. Não vai. Ela não quer jogar esse jogo. Não vai. E ela escuta quando eu peço pra ela falar, como se eu estivesse falando assim, se você não me falar, então é porque não aconteceu. E não é. É porque eu realmente quero saber. Sim. Porque o meu lado racional, ele precisa saber. Sim. Então, cara, é muito louco isso, né? Como é que a gente... Mas eu acho que tem algo muito nobre e masculino em entender e olhar os seus erros e falar, cara, esse erro existe. Sim. Essa sombra minha tá aqui. Eu preciso aprender o que é essa sombra, preciso lidar com ela, porque é o que você falou. Tem momentos que eu vou usar. Eu não posso usar aqui. Isso. Mas lá vou ter que usar. Lá é uma ferramenta. Aqui é uma ferramenta. Aqui é sombra. A raiva, o ímpeto, tudo. Aqui eu vou ter que controlar isso. Pô, a gente discutia muito na frente das crianças. Minha filha vai olhar para mim como homem que ela quer ter. Meu filho vai olhar para minha esposa como a mulher que ele quer ter. Então, a gente falou muito sobre isso. Cara, a gente não pode brigar na frente das crianças. Perfeito. Aqui a gente tem que ser um casal que todo mundo... que pai, mãe, babão. Tipo, tem que ser isso. Sim. Os meus pais são as pessoas mais apaixonadas que eu conheço na minha vida. Sim. Porque eles vão ver como é que uma mulher tem que ser tratada e como é que o homem tem que ser tratado. Porque lá na frente, se meu filho tratar mal a namorada, ou minha filha tratar mal o namorado, ou vice-versa, eu vou ser o primeiro a falar, que porra é essa? Exato. Aí minha filha vai virar, papai, você trata a mamãe assim? Não é normal? E aí, que moral que eu tenho? É zero. Eu sou pai, faço o que quiser. Não. Você não tem autoridade. Acabou. Cara, e aí você vai ter uma filha com relacionamento frágil, um filho com relacionamento frágil. Casando ou vão com ser um cara fraco. Ou com um cara bruto demais. Bruto que trata mal. Imagina, eu não quero, cara. Não. Quero ser o primeiro a falar, irmãozinho, pica a mula. Minha filha não vai ser tratada assim. E você vai... ela virar e falar, obrigado, papai. Sacou? Vai ficar puta na hora, né? Porque... Mas vai ficar feliz por depois dentro. vai entender. Não, e cara, você vê como ter filhos muda muito demais o homem. E isso é uma coisa que eu falo pros homens, cara. A decisão da paternidade, ela é a quarta crise de masculinidade. Na jornada masculina do amadurecimento existem 5 crises. A primeira crise de masculinidade é sair do colo da mãe. Isso acontece na infância. No judaísmo é o bar mitzvah, que é quando ele recebe permissão para conviver com os homens, né? A segunda crise de masculinidade é você sair de casa e se sustentar. Essa é a segunda crise de masculinidade. A terceira crise de masculinidade e de provimento, que quebra muitos homens. Os homens quebram nesses 5 pontos aqui. É você escolher uma mulher para casar, proteger, honrar, prover e se sacrificar se for necessário. Essa é a terceira crise de masculinidade. Vários homens nem entram aqui hoje em dia. A quarta crise de masculinidade é aceitar a paternidade. É você... Olha como muda, né? Tipo, você já mudou horrores quando você saiu de casa e foi trabalhar. Quando você decidiu casar.
E aí agora com os filhos que você aceitou receber. E a quinta crise de masculinidade é aquilo que os homens começam a refletir, tipo, o que eu vou deixar quando eu não estiver aqui mais? Seu legado, né? Que é quase meio que o arquétipo do vô, que aí ele amolece o coração, ele fala, putz, não vale a pena ir na montanha-russa. Sim. Será que todo mundo está bem? Essa família vai continuar? Quais são os valores espirituais que todo mundo da família acredita? Que é a continuidade da linhagem. Essa é a grande crise a quinta crise de masculinidade. E, cara, invariavelmente, você só amadurece como homem, se torna um patriarca, se você passa por cada uma delas e aceita cada uma delas. E a gente tem forças, né, que retardam a gente. Cara, sair do colo da mãe. Porra, tem cara de 40 anos que vive pra mamãe. Tem cara que não se sustenta. Tem cara que decide não se casar. Tem cara que não quer ter filho. E muito menos qual é o legado que eu vou deixar aqui. Tem gente que fala que a linhagem termina em mim. Ou do pet, né? Pai de pet. Só que o problema é que o pet vai morrer antes que você, cara. Eu não tenho nem nada contra o pai de pet. Agora só não vem comparar e falar que pai de pet é igual a pai de filho. Pô. Não, eu acho que o problema tá em você humanizar o pet. Sim. Você pode até falar o termo pai de pet, mas você não trata o pet como humano. Você é mestre e dono dele. Sim. E você tem que cuidar porque é um ser vulnerável e precisa de você para tudo. Mas não é igual a um filho. Não é, pô. Porque você cria o filho para ser melhor do que você. Sim. É um desafio que é incomparável. O pet, ele vai ser eterno dependente. Sim. Então isso tem um lado nosso infantil do pet, e tudo bem quando você não foge das responsabilidades maiores. Tipo, você é dono de um cachorro ou de um gato ou de um pet e você é pai dos seus filhos humanos. Exatamente. Ou mãe dos seus filhos humanos. Exatamente. Porque se você humaniza o animal, o Chesterton falou, aonde existir humanização de animais, haverá sacrifício de humanos. Perfeito. Que é a sociedade que a gente vive. Perfeito. Eu tenho uma shih tzuzinha, é nosso animalzinho de estimação, mas é nosso animal de estimação. Exato. Acabou. Ah, não, você tem que tratar igual filho. Eu não trato igual filho. Ué, não trato. A gente dá carinho, dá amor, e ela dá muito amor e carinho na nossa casa, mas são coisas completamente diferentes. Se eu tiver que... É meu filho que eu escolho, óbvio, ponto. E tá tudo bem. Mas é muito doido, né? A gente chegou numa geração de bebê reborn. E quando eu vi Por que fecharam o sanatório? Sim, exatamente. Então, assim, eu vi sobre isso, né? Porque o bebê reborn ajuda a mulheres com luto. Cara, eu não entendo nada de psique, né? Cara, eu não sei como você ajuda alguém no luto de um filho colocando um apego a um boneco. A um boneco. Eu não sei. Então, assim, não quero nem discutir sobre isso. Mas é muito louco quando a gente vê pessoas querendo uma creche para isso. Pô, desculpa. Aí já é demais. Alucinação. É demais. Então a gente... Mas assim, o ser humano é isso, né? E quando a gente olha, a gente tem o quê? 8 bilhões de pessoas no mundo? 8 bilhões. Cara, que bom que todo mundo é diferente, né? Porque, inclusive, a democracia é você saber lidar com o diferente, discutir, debater e tudo mais. Né? Então é muito, cara... É impactante, né? E o que você falou sobre filho, cara, a gente muda completamente. E tem uma responsabilidade que tem que estar na cabeça dos pais, que muitos eu acho que não conscientizam isso. Os nossos filhos vão ser reflexo da nossa educação. A personalidade que ele cria, claro que cada um nasce com um jeitinho, mas a gente molda muita coisa. Sim, sim. Então é uma responsabilidade muito grande. Sim. De quais vão ser os dós do seu filho. Sim. Você tem que chegar lá na frente. Como é que eu posso chegar lá na frente com ele? Pô, eu nunca encostei a mão nos meus filhos. Espero nunca encostar, não sei. Espero que não. Talvez se um dia o Augusto mandar minha esposa calar um pouco, ele vai levar um tapa na hora e depois eu vou explicar. Sim. Mas nunca precisei, graças a Deus. E eu precisar, não é, quebrou um copo. Não, cara, pô, pelo amor de Deus. Eu acho que quando a gente bate, diz mais sobre a gente que sobre a criança. Né? Claro. Eu não bato na minha mulher, por que eu posso bater no meu filho? Claro. Então é muito difícil você... A gente só vai saber o que é a educação que a gente está dando para os nossos filhos lá na frente. Lá na frente. E eu tenho uma tese. A gente também, tem um caminho. Eu tenho uma tese também, olhando, obviamente, para a criação que eu tive com meus pais, né?
que foi mais bem intencionada possível, com a minha experiência como pai agora também e com o conhecimento que eu tenho de psicologia analítica, que assim, não existe criação perfeita e você vai deixar trauma nos seus filhos, não importa o que você faça. Não importa o que faça. Porque faz parte da matéria-prima deles bruta para se tornar adulto, lidar com a história deles. Claro. Então você pode dar uma vida maravilhosa e ele vai ter trauma. Você pode dar uma vida horrível e ele vai ter trauma também. Sim. Então não existe essa educação perfeita ou criação perfeita que você dá. E eu passei por isso, porque eu queria ser o pai perfeito quando eu tive o primeiro filho, né? Você quer ser o pai perfeito. Até o momento que você entende que você nunca vai ser o pai perfeito. É impossível. Você já assistiu aquela série This Is Us? Já. Pô, eu lembro sempre de uma cena que tava no aniversário de um deles, né? De um deles não, porque eles são todos gêmeos. Né? No aniversário deles, um adorou o dia, o outro odiou o dia e o outro ficou na... Cara, então assim, no mesmo ambiente, cada um tem uma visão completamente diferente do que aconteceu. Perfeito. Então, por a gente ser muito íntimo, a gente se dá certas permissões que a gente seria quase como uma desobediência a um valor. Uhum. Que às vezes até machuca às vezes a gente quando a gente é assim. Né? Então, por exemplo, eu fiz um voto com Deus e depois falei isso para minha esposa também, de nunca mais ser grosseiro com ela. E dei a permissão para ela me avisar quando eu for grosseiro, porque eu não consigo identificar, às vezes, a minha tonalidade, se é áspera ou seca demais, se ela sentir que eu estou sendo grosseiro. Então eu fiz um voto, não com ela, mas eu fiz um voto com Deus, de nunca usar grosseria dentro de casa. Porque às vezes a gente é grosseiro, a gente não sabe. Porque a maneira como eu falo com você aqui, para você é o natural. Mas se eu falo com uma mulher ou com a minha esposa que tem intimidade, ela tem uma sensibilidade diferente, ela vai interpretar, cara, isso é muito grosseiro. E para elas, não importa o que você diz, se você for grosseiro, fica inválido. Isso aqui é uma regra de jogo de relacionamento com as mulheres. Cara, você falou uma coisa para mim que me pegou, porque teve uma vez que eu fiz uma terapia em casal, eu e ela. E eu ouvi essa frase da terapeuta e isso me chocou na hora. Eu sou um cara que assim, eu posso não concordar na hora. Eu sou o pior cara para receber um feedback. Eu recebo, fico puto, mas eu não falo nada, guardo, analiso e falo, putz, tem uma certa razão ali. Em determinado momento ela virou para mim e falou, isso que você acabou de fazer foi opressor. Cara, quando eu vi que eu era opressor, todos os meus valores, eu falei, não sou. Não sou opressor. Tá maluco? Opressor é pesado demais. Uhum. Depois eu fui analisar. Eu não sou um cara que xingo, mas eu sou um cara de ímpeto. Eu sou um cara de força de voz. Não é nem levantar tom e gritar. Sim, sim. Firmeza. E eu comecei a analisar isso, cara. Será que no momento de briga, por eu ser assim, eu causo um medo subconsciente na minha esposa de ela até se retrair? Sim. Cara, aquilo me fez pensar. Eu nem falei com minha terapeuta sobre isso. Mas eu fiquei muito pensando sobre isso. Cara, será que eu sou esse cara? Porque se a minha mulher falasse que eu era opressor, eu não ia ouvir ela. Sim. Olha que loucura. Sim. Porque a gente não... talvez a intimidade, né? Não sou. Eu ia ficar rebatendo. Não sou isso que você está me pintando. Sim. Mas, cara, se a outra pessoa que a gente... Pô, a minha mulher é a pessoa que eu mais amo nessa vida. Se ela falar isso, por que eu não escuto? Claro que ela nunca me chamou de opressor, talvez nem ela percebesse. Sim, talvez ela não daria esse nome. Mas olha, tipo, pra mim é muito pesado ouvir isso. Sim. E, cara, foi um momento que eu falei, eu preciso ver que é esse Cyrus. Quem é esse Cyrus colérico? Eu sou colérico, eu já sou colérico. Colérico sanguíneo. Então, pô, imagina. E, cara, é uma sombra da masculinidade, sim, de uma maneira ou de outra. Sim. Porque você tem que desenvolver força, disciplina, ambição. Sim. Se você não divide a caixinha muito bem, cara, eu tenho que ser daqui, da porta de fora para casa, eu tenho que ter uma ferocidade para alcançar os resultados. Mas aqui dentro eu tenho que dar uma... Mas aqui eu sou... Não é que eu tenho que ser um gato, né? Não, aqui eu sou o protetor. Sim. Aqui eu sou o guarda-costas. Sim. Então, o objeto diferente lá é ferocidade, aqui é o protetor. E aí, como eu trato a pessoa que eu protejo, é uma qualidade totalmente diferente de como eu trato o objeto da minha conquista. Sim.
E aí ver isso de maneira diferente, cara, eu falei, eu tenho que desenvolver essa gentileza incondicional dentro de casa. Eu não posso usar a grosseria dentro de casa com a minha família. Que é algo aceitável no mercado, que é algo aceitável com os meus sócios, que é algo aceitável dentro da empresa. É super aceitável e necessário em vários momentos. Em vários momentos. Mas dentro do lar, na família, é algo que tinha que ser eliminado, porque era uma toxina. Perde o respeito, né? Perde o respeito e aí... Cara, você falou uma frase muito certa. Será que eu estou incutindo medo nela? Será que eu estou incutindo medo na minha filha? Porque normalmente a gente já é isso, né? É. A gente já é um ser mais forte, Sim. fisiologicamente. Sim. Pô, minha esposa luta Muay Thai e tá lutando bem. Eu brinco com ela, ela me dá um chute e fala, se eu te der um tapa, você cai. Cara, é fisiologia, não dá pra brigar. Real. Vamos, se a gente for pra gênero aqui, a gente vai ficar horas. É fisiologia, não dá pra lutar contra isso. Sim. Ah, tem suas exceções? Claro que tem. Mas a gente não tá falando de exceção aqui. Então, será que eu não causo isso nela? Sem ela perceber, sem ela admitir às vezes. E aí, eu fazer isso não causa que ela se retraia e talvez ela não fale o que ela quer falar? Porque eu já falo demais. Minha esposa já fala, ela é menos. Então, será que quando eu faço isso, eu não faço ela falar menos ainda? Coisas que eu quero ouvir. Por exemplo... Você tá pedindo pra ela falar mais... Por exemplo, eu sou um cara que numa briga, eu aponto tudo. Você fez isso hoje, 3 horas da tarde, fez isso, sua atitude foi essa. Aí ela fala, mas você fez não sei o quê. Eu falei, o quê? Quando? E ela não fala. Porque ela não é assim. Porque ela não registrou. Não, ela nem lembra. Ela sabe que eu fiz algo que não incomodou, que incomodou ela. E será que o fato de eu ser assim não faz ela não guardar mesmo? Sim. Sacou? Sim. E, cara, isso foi agora. Que ela não vai jogar esse seu jogo. Não vai. Ela não quer jogar esse jogo. Não vai. E ela escuta quando eu peço pra ela falar, como se eu estivesse falando assim, se você não me falar, então é porque não aconteceu. E não é. É porque eu realmente quero saber. Sim, sim. Porque o meu lado racional, ele precisa saber. Sim. Então, cara, é muito louco isso, né? Como é que a gente... Mas eu acho que tem algo muito nobre e masculino em entender e olhar os seus erros e falar, cara, esse erro existe. Sim. Essa sombra minha tá aqui. Eu preciso aprender o que é essa sombra, preciso lidar com ela, porque é o que você falou. Tem momentos que eu vou usar. Eu não posso usar aqui. Isso. Mas lá vou ter que usar. Lá é uma ferramenta. Aqui é uma ferramenta. Aqui é sombra. A raiva, o ímpeto, tudo. Aqui eu vou ter que controlar isso. Pô, a gente discutia muito na frente das crianças. Minha filha vai olhar para mim como homem que ela quer ter. Meu filho vai olhar para minha esposa como a mulher que ele quer ter. Então, a gente falou muito sobre isso. Cara, a gente não pode brigar na frente das crianças. Perfeito. Aqui a gente tem que ser um casal que todo mundo... que pai, mãe, babão. Tipo, tem que ser isso. Sim. Os meus pais são as pessoas mais apaixonadas que eu conheço na minha vida. Sim. Porque eles vão ver como é que uma mulher tem que ser tratada e como é que o homem tem que ser tratado. Porque lá na frente, se meu filho tratar mal a namorada, ou minha filha tratar mal o namorado, ou vice-versa, eu vou ser o primeiro a falar, que porra é essa? Exato. Aí minha filha vai virar, papai, você trata a mamãe assim? Não é normal? E aí, que moral que eu tenho? É zero. Eu sou pai, faço o que quiser. Não. Você não tem autoridade. Acabou. Cara, e aí você vai ter uma filha com relacionamento frágil, um filho com relacionamento frágil. Casando ou vão ser com um oprimidos, cara fraco. Ou com um cara bruto demais. Bruto que trata mal. Imagina, eu não quero, cara. Não. Quero ser o primeiro a falar, irmãozinho, pica a mula. Minha filha não vai ser tratada assim. E você vai... ela virar e falar, obrigado, papai. Sacou? Vai ficar puta na hora, né? Porque... Mas vai ficar feliz por depois dentro. vai entender. Não, e cara, você vê como ter filhos muda muito demais o homem. E isso é uma coisa que eu falo pros homens, cara. A decisão da paternidade, ela é a quarta crise de masculinidade. Na jornada masculina do amadurecimento existem 5 crises. A primeira crise de masculinidade é sair do colo da mãe. Isso acontece na infância. No judaísmo é o bar mitzvah, que é quando ele recebe permissão para conviver com os homens, né? A segunda crise de masculinidade é você sair de casa e se sustentar. Essa é a segunda crise de masculinidade. A terceira crise de masculinidade e de provimento, que quebra muitos homens. Os homens quebram nesses 5 pontos aqui. É você escolher uma mulher para casar, proteger, honrar, prover e se sacrificar se for necessário. Essa é a terceira crise de masculinidade. Vários homens nem entram aqui hoje em dia.
A quarta crise de masculinidade é aceitar a paternidade. É você... Olha como muda, né? Tipo, você já mudou horrores quando você saiu de casa e foi trabalhar. Quando você decidiu casar. E aí agora com os filhos que você aceitou receber. E a quinta crise de masculinidade é aquilo que os homens começam a refletir, tipo, o que eu vou deixar quando eu não estiver aqui mais? Seu legado, né? Que é quase meio que o arquétipo do vô, que aí ele amolece o coração, ele fala, putz, não vale a pena ir na montanha-russa. Sim. Será que todo mundo está bem? Essa família vai continuar? Quais são os valores espirituais que todo mundo da família acredita? Que é a continuidade da linhagem. Essa é a grande crise de masculinidade, a quinta crise de masculinidade. E, cara, invariavelmente, você só amadurece como homem, se torna um patriarca, se você passa por cada uma delas e aceita cada uma delas. E a gente tem forças, né, que retardam a gente. Cara, sair do colo da mãe. Porra, tem cara de 40 anos que vive pra mamãe. Tem cara que não se sustenta. Tem cara que decide não se casar. Tem cara que não quer ter filho. E muito menos qual é o legado que eu vou deixar aqui. Tem gente que fala que a linhagem termina em mim. Ou do pet, né? Pai de pet. Só que o problema é que o pet vai morrer antes que você, cara. Eu não tenho nem nada contra o pai de pet. Agora só não vem comparar e falar que pai de pet é igual a pai de filho. Pô. Não, eu acho que o problema tá em você humanizar o pet. Sim. Você pode até falar o termo pai de pet, mas você não trata Você o é pet tutor como humano. dele. Você é mestre e dono dele. Sim. E você tem que cuidar porque é um ser vulnerável e precisa de você para tudo. Mas não é igual um filho. Não é, pô. Porque você cria o filho para ser melhor do que você. Sim. É um desafio que é incomparável. O pet, ele vai ser eterno dependente. Sim. Então isso tem um lado nosso infantil do pet, e tudo bem quando você não foge das responsabilidades maiores. Tipo, você é dono de um cachorro ou de um gato ou de um pet e você é pai dos seus filhos humanos. Exatamente. Ou mãe dos seus filhos humanos. Exatamente. Porque se você humaniza o animal, o Chesterton falou, aonde existir humanização de animais, haverá sacrifício de humanos. Perfeito. Que é a sociedade que a gente vive. Perfeito. Eu tenho uma shih tzuzinha, é nosso animalzinho de estimação, mas é nosso animal de estimação. Exato. Acabou. Ah, não, você tem que tratar igual filho. Eu não trato igual filho. Ué, não trato. A gente dá carinho, dá amor, e ela dá muito amor e carinho na nossa casa, mas são coisas completamente diferentes. Se eu tiver que... É meu filho que eu escolho, óbvio, ponto. E tá tudo bem. Mas é muito doido, né? A gente chegou numa geração de bebê reborn. E quando eu vi Por que fecharam o sanatório? Sim, exatamente. Então, assim, eu vi sobre isso, né? Porque o bebê reborn ajuda a mulheres com luto. Cara, eu não entendo nada de psique, né? Cara, eu não sei como você ajuda alguém no luto de um filho colocando um apego a um boneco. A um boneco. Eu não sei. Então, assim, não quero nem discutir sobre isso. Mas é muito louco quando a gente vê pessoas querendo uma creche para isso. Pô, desculpa. Aí já é demais. Alucinação. É demais. Então a gente... Mas assim, o ser humano é isso, né? E quando a gente olha, a gente tem o quê? 8 bilhões de pessoas no mundo? 8 bilhões. Cara, que bom que todo mundo é diferente, né? Porque, inclusive, a democracia é você saber lidar com o diferente, discutir, debater e tudo mais. Né? Então é muito, cara... É impactante, né? E o que você falou sobre filho, cara, a gente muda completamente. E tem uma responsabilidade que tem que estar na cabeça dos pais, que muitos eu acho que não conscientizam isso. Os nossos filhos vão ser reflexo da nossa educação. A personalidade que ele cria, claro que cada um nasce com um jeitinho, mas a gente molda muita coisa. Sim, sim. Então é uma responsabilidade muito grande. Sim. De quais vão ser os dós do seu filho. Sim. Você tem que chegar lá na frente. Como é que eu posso chegar lá na frente com ele? Pô, eu nunca encostei a mão nos meus filhos. Espero nunca encostar, não sei. Espero que não. Talvez se um dia o Augusto mandar minha esposa calar um pouco, ele vai levar um tapa na hora e depois eu vou explicar. Sim. Mas nunca precisei, graças a Deus. E eu precisar, não é, quebrou um copo. Não, cara, pô, pelo amor de Deus. Eu acho que quando a gente bate, diz mais sobre a gente que sobre a criança. Né? Claro. Eu não bato na minha mulher, por que eu posso bater no meu filho? Claro.
Então é muito difícil você... A gente só vai saber o que é a educação que a gente está dando para os nossos filhos lá na frente. Lá na frente. E eu tenho uma tese. A gente também, tem um caminho. Eu tenho uma tese também, olhando, obviamente, para a criação que eu tive com meus pais, né? Que foi mais bem intencionada possível, com a minha experiência como pai agora também, e com o conhecimento que eu tenho de psicologia analítica, que assim, não existe criação perfeita. E você vai deixar trauma nos seus filhos, não importa o que você faça. Não importa o que faça. Porque faz parte da matéria-prima deles bruta para se tornar adulto, lidar com a história deles. Claro. Então você pode dar uma vida maravilhosa e ele vai ter trauma. Você pode dar uma vida horrível e ele vai ter trauma também. Sim. Então não existe essa educação perfeita ou criação perfeita que você dá. E eu passei por isso, porque eu queria ser o pai perfeito quando eu tive o primeiro filho, né? Você quer ser o pai perfeito. Até o momento que você entende que você nunca vai ser o pai perfeito. É impossível. Você já assistiu aquela série This Is Us? Já. Pô, eu lembro sempre de uma cena que tava no aniversário de um deles, né? De um deles não, porque eles são todos gêmeos. Né? No aniversário deles, um adorou o dia, o outro odiou o dia e o outro ficou na... Cara, então assim, no mesmo ambiente, cada um tem uma visão completamente diferente do que aconteceu. Perfeito. E obrigado você que ficou com a gente aí por todas essas horas. O meu grande amigo Cyrus veio aqui compartilhar a vida. Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Sempre vai ser uma alegria te receber aqui. A gente está junto aí na vida em vários lugares também. Tamo junto. Deus abençoe tua família. Deus abençoe a tua família também. Você fez parte aí desse papo de família. Em breve tem mais episódios, mais pessoas especiais para compartilhar suas histórias de vida e tudo que aprendeu para que reforce, restaure também a sua fé no matrimônio e na sua família, tá? Tchau, até o próximo episódio. Tchau, tchau.